Existe um hábito diário que 80% dos donos de SUV têm ao ligar o carro ou ao estacionar. Um hábito tão comum, tão automático, que ninguém para pensar nele. E o pior, a maioria das pessoas que fazem isso acha que é normal. Acha que faz parte de dirigir. Só que, em silêncio, sem nenhum barulho, sem nenhuma luz acendendo no painel, esse hábito está moendo componentes que custam caro. Muito caro. E não é só esse. Existe uma estatística no mundo automotivo que é assustadora. A grande maioria das visitas de emergência à oficina poderiam ter sido evitadas com uma única ação, tomada meses antes. Não é má sorte. É matemática. A maioria de nós está desgastando o próprio carro, dia após dia, sem perceber. Hoje eu vou te mostrar 7 hábitos. 7 ações simples, a maioria delas você faz uma vez e incorpora na rotina, que vão manter seu carro rodando perfeitamente por anos, seja ele um SUV novo, um hatch antigo, manual ou automático. E no meio do caminho eu vou desmontar um mito que praticamente todo motorista brasileiro acredita e que está custando caro para ele sem ele saber. Fica até o final, porque um dos hábitos é justamente aquele que a maioria comete todos os dias sem perceber. Antes de entrar nos hábitos, deixa eu te dar um número para você entender por que isso importa. Uma troca de óleo preventiva, feita no prazo certo, custa em média entre R$200 e R$400. Uma falha de motor por lubrificação deficiente, pistão arranhado, biela batendo, motor fundido, pode custar entre R$8 e R$20.000, dependendo do modelo. Ou seja, o hábito certo custa 50 vezes menos que o erro. E o mesmo vale para a transmissão. Um câmbio automático ou CVT com problema de sincronismo, causado por um mau hábito ao estacionar, que eu vou te mostrar já já, pode custar entre R$6 e R$15.000 para reparar. O hábito que evita isso custa 0. Leva 2 segundos a mais. Esse é o padrão que se repete nos 7 hábitos de hoje. Pequenas ações, quase sempre gratuitas, contra reparos que custam meses de salário. Vamos ao primeiro. O custo real de ignorar o básico. O primeiro hábito é definir o ritual da inspeção básica. Uma vez por semana, de preferência em um dia fixo e antes de ligar o carro pela primeira vez, você abre o capô e verifica a vareta do óleo e o nível do líquido de arrefecimento. Por que isso importa tanto? Porque, na maioria dos carros, a luz de aviso no painel só acende quando o dano grave já está em andamento. O sistema não foi projetado para te avisar cedo, foi projetado para te avisar quando já é tarde. Ao monitorar o nível semanalmente, você detecta vazamentos invisíveis antes que a temperatura suba e cause um superaquecimento. E superaquecimento de motor é, sem exagero, um dos reparos mais caros que existem, pode empenar o cabeçote, estourar a junta e, em casos extremos, fundir o motor inteiro. Uma checagem de 30 segundos, uma vez por semana, contra um conserto de milhares de reais. O objetivo aqui é simples: transformar a surpresa em prevenção. Hábito número 2. A calibragem que ninguém respeita. O segundo hábito envolve a calibragem correta dos pneus. Uma vez por mês, busque a etiqueta oficial de calibragem. Geralmente fica na coluna da porta do motorista ou no manual, e ajuste a pressão indicada com os pneus ainda frios, antes de rodar. Aqui entra um ponto que pouca gente sabe. Pneu com pressão errada não é só um problema de pneu, pressão incorreta altera a geometria do veículo inteiro. Ela força os rolamentos, força a suspensão, força o alinhamento e ainda causa desgaste irregular na borracha. Na prática, isso significa que você pode acabar descartando um jogo de pneus inteiro na metade da vida útil, e ainda assim vai chegar na oficina achando que os pneus desse carro são ruins, quando na verdade o problema nunca foi o pneu. Foi a pressão que ele nunca conferiu. O hábito aqui é simples: seguir a especificação de engenharia do carro. Hábito número 3. A armadilha da quilometragem. Agora chegamos no primeiro grande mito. E esse aqui é importante, porque quase todo motorista brasileiro cai nele. A sabedoria popular diz: eu só troco óleo quando bater os 10.000 quilômetros. Parece lógico, né? Só que essa lógica tem um buraco enorme. O manual do seu carro não fala só em quilometragem. Ele fala em quilometragem ou tempo, o que vier primeiro. 10.000 quilômetros ou um ano, por exemplo. E a maioria das pessoas ignora completamente a segunda parte. Aqui está o porquê isso é uma armadilha. Se você roda em trajetos curtos, ou enfrenta trânsito pesado todos os dias, seu carro pode levar 2 ou 3 anos para rodar 10.000 quilômetros. Só que o óleo, parado no cárter, sem atingir a temperatura ideal de trabalho, sofre degradação química mesmo sem rodar muito.
Ele acumula umidade e ácidos que atacam as partes metálicas do motor e formam a famosa borra, aquele gel escuro que entope os canais de lubrificação. Ou seja, o motorista que economiza esperando a quilometragem chegar está, na verdade, deixando um óleo já degradado circulando dentro do motor por meses. Essa é uma das causas mais comuns de falha grave de motor a longo prazo, e é totalmente evitável. O hábito certo é respeitar a data limite, não só o odômetro. Hábito número 4. O hábito silencioso que destrói o câmbio. Esse é o hábito que eu prometi lá no início. O que a maioria faz todos os dias sem perceber que está causando dano. É a sequência ao estacionar. O procedimento correto é, primeiro, puxar o freio de mão ou acionar o freio de estacionamento eletrônico, e só depois colocar a alavanca do câmbio na posição P, se for automático, ou engrenar a marcha, se for manual. Agora vem o motivo técnico. No câmbio automático, existe uma peça pequena, chamada trava de estacionamento, um pino mecânico responsável por travar a transmissão na posição P. Se você engata o P antes de acionar o freio de mão, todo o peso do veículo, os 1.500, 2.000 kg do carro, ficam sustentados por esse pino. Não pelo freio, que foi projetado para isso, mas por uma peça pequena dentro da transmissão, projetada só para travar, não para segurar peso. Repetido todos os dias, esse hábito gera sobrecarga progressiva nas engrenagens internas e é uma das causas silenciosas de folga e desgaste prematuro em câmbios automáticos e CVT. O mesmo reparo de 6 a 15 mil reais que eu mencionei lá no começo. O hábito certo é deixar o peso do carro apoiado nos freios, que foram feitos para isso, e não na transmissão. Hábito número 5. Os primeiros segundos depois de ligar. O quinto hábito é dar o tempo de lubrificação inicial ao ligar o veículo. Quando você dá a partida pela manhã, ou depois que o carro fica horas desligado, o óleo inteiro já escorreu de volta pro cárter, lá embaixo. Ao ligar, esse óleo precisa de alguns segundos para subir até as partes mais altas do motor e criar o filme de proteção em cada componente, principalmente em motores turbo, onde as folgas são mais justas e a temperatura de trabalho é mais alta. Aguarde de 30 segundos a 1 minuto antes de engatar a marcha e sair rodando. Exigir acelerações fortes com o motor ainda frio, sem essa lubrificação completa, acelera o desgaste das peças internas a cada partida. É um segundo de paciência contra anos de desgaste acumulado. Hábito número 6. A inspeção que ninguém faz sem motivo. O sexto hábito é a inspeção visual preventiva. Uma vez por ano, mesmo sem barulhos estranhos, mesmo sem revisão obrigatória marcada, vale a pena checar a integridade do sistema de suspensão, dos freios, das coifas e das correias. Aqui a lógica é diferente dos outros hábitos. Não é sobre o que você faz todo dia, é sobre um olhar treinado uma vez por ano. Uma coifa rasgada, por exemplo, aquela capinha de borracha que protege as juntas homocinéticas parece um detalhe bobo. Mas quando ela rasga, sujeira e água entram no sistema e destroem uma peça que custaria uma fração do preço se trocada a tempo. A ideia é antecipar a falha antes que ela vire uma quebra no meio da estrada. Hábito número 7. O mito da rotação baixa. E o sétimo hábito é o segundo mito que eu quero desmontar hoje. Muita gente acredita que rodar sempre em rotações baixíssimas, economizando combustível, é sempre bom para o motor. Só que rodar o tempo todo nessa zona de conforto pode acumular depósitos de carbono nas válvulas e na câmara de combustão. De vez em quando, em uma rodovia, com segurança, acelere de forma progressiva e deixe o motor trabalhar numa faixa de rotação mais elevada por alguns momentos. Essa elevação controlada da temperatura de queima ajuda a queimar esses resíduos e mantém o sistema de admissão e escape mais limpo. O motor foi projetado para funcionar com eficiência em toda a faixa de rotações, não só na mais econômica. Então, resumindo, manter o carro longe da oficina não depende de sorte. Depende de uma rotina simples, inspeção semanal, calibragem mensal, respeito ao prazo do óleo, a sequência certa ao estacionar, alguns segundos de paciência ao ligar, um olhar anual de inspeção e deixar o motor respirar em rotações mais altas de vez em quando. Nenhum desses hábitos custa dinheiro. Todos eles custam, no máximo, alguns segundos do seu dia. E juntos, eles são a diferença entre um carro que dura 20 anos sem drama e um carro que vive na oficina. Agora eu quero saber de você. Qual desses 7 hábitos você não fazia até assistir esse vídeo? E, mais importante, você conhece alguém que engata o pé antes do freio de mão todos os dias? Marca essa pessoa nos comentários, porque ela precisa ver isso. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui embaixo.
Qual foi o reparo mais caro que você já teve na sua vida por causa de um hábito que você nem sabia que estava errado? Nos vemos no próximo vídeo.